A gente teve também uma declaração interessante do Luiz Henrique, do PSG, tá? Que o Flamengo é muito difícil. Aí ele pergunta, Felipe Luiz renovou? Na TNT Esporte. Olha, ele pergunta. Flamengo muito difícil, né? Renovou Felipe Luiz? Preocupado, hein? Muito bem. Renovou Felipe Luiz? Sim, renovou. Tem uma carreira muito promissora ele. Muito bem. Então, a gente vê aí o grande Luiz Henrique, técnico do PSG, elogiando o Felipe Luiz e perguntando se renovou, se não renovou, como é que tá a situação do Felipe Luiz. A situação do Felipe Luiz é a seguinte, Luiz Henrique, renovou, saiu no bid, tá? Já pode estar na beira do gramado novamente e, tá? Agora aí o time sub-20 comandado por Bruno Pivetti e o elenco principal com o técnico Felipe Luiz vão treinar na mesma hora hoje no Ninho do Urubu, tá? Nesta terça. Então, informação aí do Vene Casagrande. No último dia antes do clássico com o Vasco, eles vão treinar todos juntos, ou seja, amanhã podemos ter o Felipe Luiz na beira do gramado. Eles hoje definem se vamos ter o Felipe Luiz e alguns jogadores do time principal contra o Vasco. Isso está sendo definido hoje, tá? Então, eu perguntei para a galera aqui qual time colocaria em campo. O Flamengo tem treino aí desta terça-feira de tarde, né? Para enfrentar o Vasco. E há essa dúvida aí, quem vai colocar em campo e se seria o Bruno Pivetti ou o Felipe Luiz, que agora está liberado, tá? Pessoal falando de colocar o André, o Ayrton Lucas, Vitão, Royal, Iago, Everton Araújo, Alan, Joshua, Michael, Cebolinha e Plata. Eu colocaria, o problema é que o Michael está sendo negociado, eu vou falar aqui agora com vocês. Muita gente pedindo sub-20 total. Eu vou trazer aqui também mais uma informação importante com relação a isso tudo. Tá? Olha só, a notícia que saiu ainda agora, que o Flamengo pode ter Felipe Luiz comandando o time no clássico de amanhã contra o Vasco, tá? Então, a gente já estava falando sobre isso, o Mauro César Pereira confirma essa informação, que para evitar o vexame de disputar um quadrangular contra o rebaixamento, o clube admite a possibilidade de relacionar também alguns jogadores do time principal. No momento, o objetivo é evitar tamanho constrangimento, segundo o Mauro César, tá? A gente também tem aqui um rios do Thiago Asmar, que eu quero reagir aqui, porque dessa vez eu discordei do Thiagão. Thiagão, meu amigo, adoro o Thiagão, mas o Thiagão, o pilhado, eu vou discordar. Eu quero a opinião de vocês, eu estou discordando dele aqui. Vamos lá, vamos ver. Faltou personalidade e coragem da diretoria do Flamengo nesse momento, na minha opinião. Querer mudar os planos agora, deixar de colocar a garotada da base no jogo contra o Vasco, botar alguns jogadores do time principal só porque pode ser rebaixado no Campeonato Carioca. Deixa eu falar uma coisa. O que tem demais a base, o time da base ser rebaixado no Campeonato Carioca? Não é a base, é o Flamengo. Que se dane a pilha dos rivais, que se dane... É o Flamengo, não é a base, irmão. O Flamengo tem que concentrar no objetivo dele. Qual é o objetivo do Flamengo? É Libertadores, é Campeonato Brasileiro. Se for Copa do Brasil, então, foi rebaixado com a base. Qual o problema? Qual o problema? Para jogar num campeonato que não vale mais de nada, foi rebaixado. Mas aí pode ser pentacampeão de Libertadores, pode ser decacampeão brasileiro, pode ser hexacampeão da Copa do Brasil. Na minha opinião, o Flamengo errou. O Flamengo tinha que manter o planejamento. Base jogando o Campeonato Carioca. Se foi rebaixado ou não, que se dane. Rebaixado, se dane, pilhado. E o time principal focado no que o Flamengo tem que brigar sempre com essa potência que virou, que é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Eu achei que faltou coragem de bancar, de falar, tá bom, se for rebaixado, ok, é a garotada da base, o Flamengo vai focar no que Mancha interessa. O Flamengo, estão falando aí. Aí agora tá acelerando o retorno do time principal, quando, na minha opinião, deveria manter uma preparação focada no que interessa. Pilhado. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Eu manteria a base e deixaria o time principal preparado 100% para o que interessa no ano. Tem gente concordando aí, muita gente concordando com ele. De coragem, de personalidade para dizer, nossa, foi rebaixado no Campeonato Carioca com a base. Não, jamais, rebaixamento jamais, cara. Olha só, não é com a base, pilhado, não é com a base,
tá? Pô, você sabe que eu te adoro, a gente faz aí uma live se precisar para comentar sobre isso, para a gente poder debater. Mas não é a base que é rebaixada. O Thiago, é a base jogando contra o profissional, jogando o Campeonato Carioca oficial, por mais que ele não... não vale nada, não é legal, a gente não quer mais Carioca, ok, pode ser o 40º, inclusive, título do Flamengo, mas é a base jogando, é a mesma coisa que a base jogou contra o Mirassol, o último jogo do Brasileiro. Era a base? Era o Sub-20? Não, era o Flamengo. O Flamengo decidiu colocar os jogadores do Sub-20 ali. Se o Flamengo tomasse de 8-0 pro Mirassol, era a camisa do Flamengo. Se o Flamengo toma de 6-0 pro Vasco, é a camisa do Flamengo. Se toma de 6-0 pro Fluminense, é a camisa do Flamengo, tá? Se o Flamengo é rebaixado, mesmo jogando com Sub-20, os caras vão falar que foi o Flamengo que foi rebaixado, e foi o Flamengo rebaixado, porque o Flamengo escolheu os jogadores que ele colocou em campo. Então, o Flamengo é rebaixado, mesmo jogando com o Sub-20. Então, gente, o rebaixamento, ele aí para ano que vem e tudo mais, vai jogar a Série A2 do Carioca, ou esse ano mesmo, a Série A2 do Carioca para decidir quem vai para o ano que vem, vai jogar o Flamengo, não é o Sub-20 do Flamengo. Existe o Campeonato Carioca Sub-20, existe o Campeonato Carioca Profissional. O Flamengo decidiu jogar o profissional com o Sub-20. Então, é rebaixamento, sim. Mancha a história, sim. Eu valorizo o Carioca hoje? Não. Eu acho que deveria jogar desde o começo com o time principal? Não. Acho que poderia esperar mais do time da base? Sim, porque até empatou com o Mirassol fora de casa, a última rodada. Ganhou o Mundial, tá ganhando tudo, ganhou o Libertadores. Ganhou do time profissional lá do Bayer Leverkusen, né? Goleou, né? Na Gávea. Eu esperava muito mais desses garotos. Eu esperava muito mais. Agora, daí achar que o rebaixamento não, o rebaixamento e tem que tomar um cuidado absurdo, tá? Tem que tomar um cuidado absurdo, tá certo? Porque o Pilhado, ele tá certo na questão do planejamento, mas essa questão de que é a base que é rebaixada, eu discordo, tá? Infelizmente, quem vai estar rebaixado é o Flamengo. Escolheu botar a base em campo, mas é o Flamengo, tá? Cara, se o estadual é para estourar, eu concordo. Então acaba com o estadual, faz um quadrangular só faz umas quartas, já começa direto nas quartas de final, bota os pequenos para jogarem, os 2 melhores dos pequenos, ou os 4 melhores do pequeno jogam contra os 4 grandes, e acabava com isso. Tinham 3 datas só, jogo único, 3 datas. 3 datas, fazia 3 datas de Carioca só. 3 datas com o restante jogando antes, os clubes pequenos. Era simples, cara. Era simples. Bem, manutenção aí do gramado do Maracanã foi finalizada nesta segunda-feira, então tá tudo pronto aí já para o gramado do Maracanã receber Flamengo e Vasco, tá? Então o Felipe saiu no bid, Felipe pode estar na beira do campo, isso tudo vai ser decidido hoje. Falamos aí do Lucas Paquetá, né, que o Boto também deu ali um spoiler, né, entregou. Agora vamos falar da questão do Santos, que, segundo o Renan Moura, também saiu saiu na imprensa que cobre Santos. A gente já vinha trazendo aqui também em contato com o Eduardo Maluf, empresário do Michael. O Santos aguarda apenas o Flamengo para sacramentar a contratação do atacante Michael. As conversas ainda não foram concluídas porque o jogador exige receber cerca de 2 milhões em luvas. O clube santista já se comprometeu a pagar aproximadamente 4 milhões de dólares ao Flamengo pela transferência em definitivo do atleta. O Flamengo, por sua vez, manteria um percentual menor dos direitos econômicos em caso de uma futura revenda do Michael, segundo o Renan Moura, tá? A informação também que saiu... olha só, tem mais uma informação interessante aqui, tá? Com relação à questão do Michael. O Planeta do Futebol publicou a notícia da ESPN, tá? Que o Santos já se acertou com o Michael, e agora aguarda o ok do Flamengo para sacramentar a negociação. O Michael topou reduzir o salário para jogar no Peixe, tá? Mas tem a questão das luvas aí para serem resolvidas, segundo o Renan Moura, mas a ESPN Brasil traz essa informação aí com relação ao Santos, que já se acertou com o Michael, tá? E a gente, então, tem aqui algumas outras notícias para falar com vocês, com relação a Marcos Antônio, que ontem a gente teve muita gente falando sobre
a possível ida, né, do Marcos Antônio para o Flamengo e a ida do Alan para o São Paulo, que não é uma troca, mas é um negócio ali casado, né? Então, a gente pega aqui, ó, deixa eu pegar aqui até o pessoal aí do Planeta do Flamengo, que temos novidades hoje, né, com relação ao Lucas Paquetá, tá todo mundo aí na expectativa. O Ekren Conor também colocou aqui que, segundo o jornalista turco, eles devem aceitar os 40 milhões de euros do Flamengo, 35 fixos, mais 35 de bônus, tá? Acordo verbal do Flamengo com o Paquetá de 4 anos, né? Contrato de 4 anos entre Flamengo e Lucas Paquetá. Paquetá realmente infeliz na Inglaterra, não queria nem mais treinar, não queria mais entrar em campo. Vamos ver o que acontece, a não ser que tenha um acordo, ele pode, de repente, estar entrando em campo, tá? Com relação aí a Marcos Antônio, eu tinha visto aqui alguma informação interessante, porque ontem a gente trouxe que... a gente ontem trouxe que o São Paulo, a nova gestão do São Paulo, tinha procurado o futebol do Flamengo para prosseguir com a negociação do Alan e Marcos Antônio. O Flamengo teria que pagar um valor interessante, porque o São Paulo não queria negociar. Então o Flamengo teria que botar uma oferta boa pelo Marcos Antônio. Mas que eles aceitariam já fazer uma negociação. A informação que chega agora, essa informação foi do Bastidores Fla, né, no Twitter, Romário Júnior, e o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio, São Paulo no Alan, e se não vier o Marcos Antônio, eu já trouxe para vocês que o Flamengo teria que, o São Paulo teria que contratar o jogador com obrigação de compra. Central do Fla publicou aqui a notícia do Valentim Furlan. O Flamengo ainda não enviou nenhuma proposta oficial por Marcos Antônio ao São Paulo. Tudo conversas até o momento, tá? Não tem proposta oficial. O clube paulista continua com uma posição de que só pretende vender o volante com uma proposta considerada irrecusável. É exatamente o que a gente vem falando, tá? Então, o Flamengo... atualização aí, tá? O Flamengo, então... de olho aí também no Marcos Antônio, a gente trazendo aí, tá? Então essas são as atualizações com relação a Marcos Antônio e Alan, tá? O Flamengo ainda não apresentou a proposta e, como a gente vinha dizendo, tem que ser irrecusável, porque o São Paulo, tá? O pessoal falando, São Paulo não recusou nenhuma oferta do Flamengo pelo Marcos Antônio, até porque não teve proposta oficial. O Flamengo segue interessado no jogador e tem um acordo verbal, segundo Bastidores Fla, acordo verbal com o jogador. Então o Flamengo já tem um acordo com o Marcos Antônio, tá? Mas não fez a proposta oficial. O São Paulo estava aguardando essa questão da política lá do São Paulo e também saber se o São Paulo aceitava negociar. O Flamengo tem tido muito essa conduta, tá? Com relação a negócios, que é que o time, antes dele fazer uma proposta oficial, para não perder tempo, nem perder tempo, para não ficar mal na história também, né? Tem interesse em vender? Quanto é que você espera receber? Vou fazer a proposta perto disso. É isso que o Flamengo faz. Marcos Antônio acertou 94 dos 97 passes que tentou no Paulistão. Olha aí, o cara tá bem ainda, ele segue muito bem, cara. 94 passes dos 97 que tentou no Paulistão. O cara joga muito. Acertou todos os lançamentos, 9, né? E aí torcedor aqui, do São Paulo falando, não podemos perdê-lo de forma alguma para o Flamengo, precisa ficar. Dito isso, eu comentando aqui, só vem. A gente tem que brincar, né? Só vem. KKKKK. Os São Paulinos estão revoltados, né? Porque é o destaque deles lá, né? Então a galera toda confirmando aqui que não chegou a proposta oficial, mas é aquilo que a gente falou, o Flamengo primeiro dá uma checada, né? E aí tem, óbvio, muita gente falando que o Marcos Antônio é o novo reforço do Flamengo, é a primeira contratação do Mengão na janela de transferência, mas isso foi antigo, gente. Isso foi antigo, quase que veio, né? O pessoal fica requentando as paradas. Mas é isso, cara, o Flamengo tá nessa expectativa aí, tá? Para contratar o Marcos Antônio e eles querendo o Alan, então vai ter aí um meio termo aí para definir, mas lembrando, não é troca, tá certo? É isso, a gente volta aí com mais informações para vocês, live foi
interessantes. A gente vai fazer um corte aqui para o canal Paparazzo Rubro Negro 2, um corte para o canal Momento do Paparazzo e deixar nossos patrocinadores aí no comentário fixado e também na descrição. Tamo junto, um grande abraço. Como é que é, Marcos Antônio? O Flamengo lutou por ele e não conseguiu, há muito tempo e não conseguiu. Exatamente, essa notícia era antiga aqui. O pessoal tá repostando. Tamo junto, um grande abraço. Deixa esse like maroto aí. Pô, chegamos a quase 3 mil pessoas, mas pouco like. Dá essa moral pra gente aí. E se inscreve, você que não é inscrito. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, ó. Loja oficial do Flamengo em Orlando, loja oficial do Flamengo na Gávea, em todos os locais do Brasil. Vale garantir o novo manto do Mengão com as personalizações e com os pets. Espetacular.